perder mais líquido. Mas o tratamento crônico da hipertensão é baseado nesse princípio. E tem muita gente que disse, olha, eu urinava bastante no começo, depois tomo diurético, parece que não tomei nada, mas aí continua agindo. Continua agindo, exatamente. Bem, o que nós temos, assim, de facilidade nos serviços públicos hoje que podem ajudar nesse tratamento da pressão arterial? Nós estamos fornecendo medicamento, como é que está essa problemática? Então, os medicamentos são fornecidos, os medicamentos que são fornecidos são adequados para o tratamento da hipertensão, você pode usar muito bem os medicamentos. Muitos serviços públicos formam grupos com os pacientes, onde os pacientes podem trocar experiências, e você sabe que o testemunho, no fundo, é um dos aspectos mais importantes nesse convencimento. Quando você vê uma pessoa dar o testemunho do que ela viveu, o que passou, o que fez, etc., isso tem um impacto muito forte. Então, muitos serviços fazem isso, e muitos serviços também estimulam a medida da pressão em casa. A gente sabe que quem mede a pressão em casa tem uma chance muito maior de ter a pressão arterial controlada. Esse assunto é palpitante, esse assunto já deu polêmica nesse país. Nós vamos tocar nele assim de uma forma bem mais intensa no segundo bloco. Não saia daí. Aqui estamos de volta com o nosso De Coração, o programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós temos o nosso endereço na internet, é o de Coracal, é o de coração, @cardiol.br. Nós falamos aqui de Coracal porque o C não tem a cedilha e o A não tem o tio. É o de Coracal, @cardiol.br. Aproveite para ver programas passados na internet, no portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E também o nosso telefone em São Paulo está aqui no vídeo para você comunicar-se conosco no horário comercial. Nós estamos falando hoje sobre a adesão ao tratamento da hipertensão arterial. Estamos aqui com o professor Décio Mignon, ele é professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o chefe da unidade de hipertensão do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Você disse uma coisa aí que foi polêmica algum tempo atrás, que era o problema de se medir a pressão arterial. Eu me lembro que muitas vezes nós discutimos aqui esse aspecto e que foi considerada a medida da pressão arterial até um ato médico, houve uma série de complicações. Muitos médicos desaconselhavam as pessoas irem à farmácia. E agora mudou tudo, Décio. Por quê? É muito interessante, porque na realidade, cada vez mais nós sabemos que é importante conhecer a pressão das pessoas fora do consultório. A medida da pressão no consultório é sempre mais elevada por causa do chamado efeito do avental branco. Então, muitos pacientes mostram elevações grandes da pressão arterial durante a consulta. Outros, elevações menores, mas todas as pessoas têm alguma elevação. Então, medir a pressão fora do consultório passou a ser muito importante. Paralelamente, os aparelhos passaram a ser muito mais confiáveis. Aparelhos pequenos, oscilométricos, muito fidedignos. O que significa esse oscilométrico? Então, é um aparelho que você só aperta o botão e ele mede sozinho a pressão. Você não precisa insuflar, porque quando você insufla, você faz exercício. Uma força ali. Então, não é bom. Então, você só aperta o botão e ele mede a pressão arterial sozinho. E o que se mostrou é que essa medida faz com que as pessoas se conheçam melhor, se envolvam mais com o tratamento, conheçam melhor a doença. Porque antigamente, isso que você disse, os médicos dizem, nossa, se o paciente vai medir a pressão em casa, ele vai ver valores altos, baixos, não sabe o que fazer, e de repente me liga, doutor, minha pressão está 18 por não sei quanto, etc. Na realidade, basta uma instrução para o paciente. Quer dizer, a educação, a instrução, vale a pena, né, doutor? Ele acaba identificando que
a pressão, quando ele dizia, nossa, minha pressão sempre está alta, quando eu sinto alguma coisa. Não existe relação de sintoma com pressão. Ele aprende isso. Ele vê que muitas vezes ele está sentindo bem,